maravilhoso aqui da Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Já foi apresentado, eu estou acompanhado aqui por amigos, presbítero Estevão, nos conhecemos já há mais de 13 anos, ele viu o início da minha caminhada com Cristo, eu tenho a alegria de tê-lo aqui comigo, e também o Danilo, presbítero Danilo, que congrega ali no Piraporinha junto comigo, Ministério do Belém, setor 14, é um amigo também de alguns anos, há 8 anos, ele foi o meu primeiro aluno de hebraico. Assim que Deus me entregou o hebraico, ele foi o primeiro que estudou comigo, que acreditou no que Deus havia me entregado, e eu louvo a Deus pela vida dele. Mas sem mais delongas, eu tenho um tempo aqui, eu gosto de terminar sempre em cima do ponteiro. Então eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus, digam amém. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 5. Eu gostaria de ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o 7. Na minha tradução está escrito assim: vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, nem muito menos olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. E tomou o livro pela sua mão direita, e desatou os seus 7 selos, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e você diz, fique à vontade, pode se assentar. Meus irmãos, o Novo Testamento nós chamamos em hebraico de Brit Hadashah. A palavra Brit significa aliança e Dashah seria o feminino de Desher. Dashah significa nova, logo nós estamos tratando aqui da nova aliança. Esta nova aliança, comumente chamada por nós de Novo Testamento, é dividido em 4 partes. A primeira delas nós chamamos de Bessorot, que significa boas novas, que para nós também é chamado de Evangelho. A segunda parte nós chamamos de Maaseh, que significa Atos dos Apóstolos. A terceira nós chamamos de Igerot, que significa epístolas ou cartas. E por fim nós temos a quarta parte chamada de Razão, que significa revelação, da onde nós extraímos a ideia grega de Apocalipse. Então, tratando dessas divisões que há no Novo Testamento, o livro do Apocalipse é o último livro da Brit Hadashah, é o livro da revelação. Este livro é entendido por todos os pregadores que seja talvez o livro mais difícil de ser interpretado, devido a algumas dificuldades que nós encontramos ao interpretá-lo. Como, por exemplo, o livro do Apocalipse ele faz parte, segundo o Dr. Henry Virkle, de uma hermenêutica especial. Para quem não sabe, a hermenêutica são ferramentas que auxiliam o pregador, o intérprete, o leitor da palavra de Deus no que tange à interpretação. Ou seja, a hermenêutica ela te dá suporte para você interpretar a palavra de Deus. Dentro dessa matéria chamada hermenêutica, nós temos 2 tipos de hermenêutica. Nós temos a hermenêutica chamada geral e nós temos a hermenêutica chamada especial. A hermenêutica geral é aquela que dá ao pregador a tarefa, o dever
de descobrir qual é o gênero do texto, contexto histórico e etc. Agora, a hermenêutica especial só cabe a ela textos mais no sentido de metáforas, parábolas ou também de revelação, como o livro do Apocalipse. Então, dentro dessa ideia, o livro do Apocalipse ela é tratada como uma hermenêutica especial. Isto porque a linguagem que é usada no livro do Apocalipse, ela é muito figurada, ela utiliza de símbolos. João utiliza não só da cultura judaica, mas da cultura grego-romana para trazer uma mensagem usando figuras como dragão, ele fala de escorpião, fala de guerreiros. Essas linguagens que João utiliza é exatamente por causa do contexto em que ele estava introduzido. Isso dificulta para nós aqui do Ocidente interpretações que falam de cultura do Oriente e também de regiões. Então, partindo desse princípio, nós temos uma dificuldade. A primeira dificuldade é através da linguagem que João escreveu. A segunda dificuldade é que o livro do Apocalipse ele deve ser interpretado a partir de 4 escolas. Nós temos a escola preterista, a escola idealista, futurista e historicista. São 4 correntes de interpretação que regem o livro do Apocalipse. Há quem acredita que toda a história aqui narrada, todo o conteúdo do livro do Apocalipse já tenha acontecido, então eles acreditam em uma ideia mais preterista. Tem outros que acreditam que ela vai se cumprir na segunda vinda. Outros acreditam que é apenas idealista, e dentro de um plano idealista, a mensagem do Apocalipse não quer dizer tudo aquilo que está dizendo, segundo essa corrente de interpretação, só quer dizer que no final das contas o bem vai vencer o mal. Por outros, acreditam também que essa profecia está em aberto, como nós outros, acredito que a maioria, ou talvez todos que aqui estão, acredita que o livro do Apocalipse é uma profecia em aberto, ou seja, parte dele já cumpriu, mas ainda há muita coisa para acontecer, e é assim que eu acredito, talvez a maior parte aqui também acredita assim. Partindo desse princípio, para interpretar o capítulo que nós acabamos de ler e os versículos, nós devemos dividir este livro em 3 ideias. E essas 3 ideias se dão a partir da própria fala do nosso Senhor Jesus a João, quando estava em Patmos. Jesus diz a ele: escreve as coisas que vistes. Vistes está no passado. As coisas que são está no presente. E as coisas que em breve hão de acontecer estão no futuro. Então todo o conteúdo aqui, dos 22 capítulos desse livro, ele deve ser visualizado dentro da seguinte proposta: o que está sendo dito é aquilo que já foi visto, é aquilo que é, ou seja, que são, ou o que em breve há de acontecer. A mensagem, ela é do período de João, ela é do passado de João, ou ela é do futuro de João e da igreja. Partindo desta ideia, o capítulo que nós lemos, ele tem algumas dificuldades, que para interpretá-lo nós temos que voltar-se sempre a esta visão: coisas que vistes, coisas que são e que em breve hão de acontecer. O comentário, o Wiesber, como alguns chamam, ou o Weisber, depende da sua pronúncia, ele diz que as coisas que viste está relacionado ao primeiro capítulo do livro do Apocalipse, ou seja, ele viu Cristo glorificado, capítulo 1. Capítulo 2 e 3, as coisas que são, a mensagem de João contemporânea, a visão está relacionada ao que a igreja estava vivendo, por isso é aquilo que é no presente do João. E as coisas que em breve hão de acontecer, parte do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Então nós temos aqui 3 ideias: o que viste, o que são e que em breve hão de acontecer. Eu acredito que você já tenha entendido essa introdução. Então, partindo desse princípio, quando João ele escreve o livro do Apocalipse, talvez seja um dos momentos mais difíceis da vida dele para escrever alguma coisa. Todos nós que amamos a palavra de Deus e lemos a palavra, vamos lembrar que João era um judeu que já estava idoso, que foi levado até a ilha de Patmos, que está ali na costa do Mar Egeu, devido ao fato que ele pregava a Cristo ressuscitado. A igreja sofria severas perseguições do Império Romano, que levou João para viver em Patmos, porque na mentalidade da época, os homens, os senhores de idade, que eram contra o sistema romano, eles eram levados até Patmos, porque lá em Patmos, sem ter contato com familiares ou a igreja em si, ele morreria sozinho na solidão.
Então, para João estar em Patmos é um momento muito difícil, porque talvez tenha passado na cabeça do João que ele estava nos últimos dias da sua vida, longe da igreja de Deus, sem ter notícias diretas da igreja de Deus, e ele ainda está pensando: como é que eu estou pregando sobre um Jesus até o meu último dia de vida, que prometeu lá desde o Antigo Testamento, por palavra profética, que o reino de Davi voltaria a ser forte e que todas as nações iriam reverenciar o rei que vai se assentar no trono? Como é que eu estou pregando sobre um Jesus que é rei, que na verdade ele deveria tirar Israel da mão e da força do Império Romano, e eu só estou em Patmos agora, justamente pelo fato que Roma está no poder e nós estamos sendo julgados por eles? Como é que eu vou pregar sobre um Jesus que é rei? Como é que eu vou falar de um Jesus que é rei, se o Império Romano é que está reinando? Se Israel continua sob o jugo de Roma, se é os romanos que estão imperando, como é que eu vou pregar sobre um Jesus que é rei? Parecia ser o limite do João, parecia que ele estava no fim da sua história, e é nesse momento do limite do João, que ele estava triste, na ilha chamada Patmos, que o céu se abriu, e quando o céu se abre, Jesus aparece dizendo: João, estava pensando que é o teu fim? A minha palavra para você é: escreve. Escrever é uma ação. Jesus estava dizendo: quando você pensar que é o teu ponto final, eu apareço para te dizer: tem muita lenha para queimar ainda. Eu posso liberar uma mensagem de Deus para a tua história. Não é ponto final. Quando Jesus chega, ele diz: é só o começo do que eu tenho para a tua história. Eu estou falando nessa noite para pessoas que entraram aqui pensando: é o meu limite, é o meu fim, daqui para frente eu não sei como vai ser. A mensagem de Jesus é: até no teu limite você vai dar trabalho para o adversário da tua alma. O Cristo aparece para João em forma glorificada e ele diz: João, escreve. Escreve o quê? O que você está vendo, que vistes, as coisas que são e que em breve hão de acontecer. João deve escrever em 3 tempos. O que ele viu, a revelação, ele narra no capítulo 1, como já foi dito. As coisas que são, capítulo 2 ao 3, é a mensagem direta para a igreja. E qual é a mensagem direta de Cristo para a igreja? Você conhece as 7 cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Entre elas, Jesus manda uma mensagem dizendo: João, diga para eles que eu não quero que ele seja morno. Diga para eles que seja ou quente ou frio. Eu não trabalho com meio termo, porque tem gente que consegue ser frio e quente. Tem gente que consegue estar numa semana tão abençoada como a semana da Mupadesp. Enquanto está acontecendo o congresso, você é fogo. Mas depois que acaba a semana, o que você vira? Aí Jesus diz: diga para a igreja, João, que a igreja que eu venho arrebatar tem que ser decidida. Ou você é fogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou em cima do muro não dá para ficar. Tem gente que não se decidiu ainda. Na semana, quando o negócio está acontecendo, ele é bem pentecostal. Mas tem um dia de crise dele que ele diz: não estou sentindo nada. Não estou sentindo nenhuma... Não, eu não vou dar glória porque o pregador está falando para dar glória. Não estou sentindo nada. Ele não se decide se ele é pentecostal ou se ele vem para o culto só para assistir. Mas eu não estou pregando para quem veio assistir. Eu estou pregando para quem veio cultuar o nome de Jesus. Você não precisa falar nada não, mas olha para a tua esquerda e direita, vê se ele está com um cara que veio aqui para assistir o que está acontecendo, ou se ele veio para cultuar o nome daquele que é digno de merecer todo louvor e honra. Escreve, João escreve a mensagem. Agora a mensagem das coisas que em breve vão acontecer, ela começa entrando em conflito. Por que entra em conflito? Porque João no capítulo 5 ele narra que ele foi tomado em espírito a uma visão lá no céu. Quando João chega dentro dessa visão no céu, escuta bem isso aqui, gente. João vai subindo e a impressão que eu tenho é que ele vai narrando tudo que ele está vendo, porque é tudo novo para ele. Ele estava entrando em uma dimensão espiritual de como era na eternidade, em um culto que estava acontecendo na eternidade no momento que João estava entrando. João diz: eu fui chegando no céu, quando eu olhei eu vi primeiro um trono. E nesse trono tinha um ser assentado. Na frente do trono dele tinha 4 tronos. E esses 4 tronos eram reservados para 4 seres que têm rostos diferentes de animais. Na frente desses 4 seres tinha mais 24 tronos, que são de 24 anciãos, que tiram a coroa da cabeça
lança aos pés dele e cultua o nome dele, dizendo que ele é digno de ser honrado, de ser adorado. João começa a descrever o culto na eternidade, só que de repente ele para. E se você for inteligente, como eu sei que você é, você vai perceber que no culto do capítulo 5 do livro do Apocalipse, estava uma maravilha, mas o que está sentado no trono não está esboçando reação. Como é que ele não está esboçando nenhuma reação, se tem 24 tronos dizendo ele é digno? Tem mais 4 seres dizendo ele é digno. Na visão de Isaías, tem serafins que voavam e clamavam para os outros, vai Carazeazer, vem amar, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melohon, Haeres Kavodom. E eles clamavam para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória. Mas o que está no trono está sentado segurando um canudo, um rolo na mão, selado com 7 selos, e parece que ele não estava tão, entre aspas, feliz, como se estivesse faltando alguém no culto do capítulo 5. E a pergunta que fica é, quem está faltando nesse culto? Quem está faltando dentro dessa visão que o João está tendo no capítulo 5? Está faltando uma pessoa. E a pessoa que está faltando no culto nos leva a um paradoxo. E o paradoxo é o seguinte: lá na eternidade surge uma pergunta. E a pergunta é: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno de abrir o livro? Gente, olha aqui para mim. Eles estão perguntando, e aí você responde para a tua mente. Eles estão perguntando em uma visão que é futura, quem é digno de abrir o livro. Mas se eu perguntar para qualquer crente aqui, até novo convertido, quem é digno de abrir o livro? Você vai dizer, Jesus, sim ou não? Então, se Jesus é digno de abrir o livro no teu presente, no presente da igreja, a gente já sabe que ele é digno, por que lá na frente uma visão que provavelmente no seu entendimento é futura, como que alguém no futuro está perguntando quem é digno de abrir o livro, se agora, no presente, a gente já sabe quem é? Como é que estão perguntando lá na frente quem é digno, se você já sabe hoje quem é? Não parece que tem um delay aqui dessa visão? Como é que eles estão perguntando quem é digno? Os anjos não sabem, a igreja na terra já sabe. Os anjos parece que não sabem, mas a igreja já sabe. Parece que está fora de ordem a narração. Só que, escuta isso aqui, se ele vai ser revelado, como a igreja já sabe? Se a visão já aconteceu, cadê o tocar das trombetas e as pragas sobre a terra? Era para ter acontecido. Se o livro já foi desatado e já foi revelado o juízo, cadê as 7 taças? Cadê os ais de Deus na terra que ainda não aconteceu? Então tem aqui um paradoxo. Qual? Se já aconteceu, cadê as taças? Se não aconteceu, como você sabe primeiro que os anjos quem é digno? Então como interpretar esse paradoxo de saber e não saber? A única forma que tem de entender isso é que João foi levado no capítulo 5 e Deus, para mostrar quem é digno de abrir no futuro, ele precisa mostrar o processo daquele que é digno. Então essa visão se dá em 3 fases. Primeira fase, as coisas que vistes, as coisas que são e que em breve hão de acontecer. Memoriza isso, pelo amor de Deus. As coisas que vistes, as coisas que são e que em breve hão de acontecer. Partindo desse princípio, só para você entender, a visão de João deve ser distribuída nos 3 tempos. Primeiro tempo, João chegou no céu e Jesus não estava lá. Quando é na história, quando foi, no decorrer de toda a história, que Jesus não esteve no céu? Qual foi o momento exato que ele não estava lá, visivelmente? Qual foi o momento que o nosso Senhor não estava no culto da eternidade? O único momento que alguém poderia chegar no céu e procurar Jesus e não encontrá-lo lá visivelmente era no momento que ele estava na terra. Então, se esse é o momento que Jesus estava na terra, e na visão ele aparece de repente, porque o varão toca no ombro do João e diz, não tinha até agora, mas acabou de chegar. Se não tinha até aquele instante, e na visão ele é revelado, a única forma que tem de explicar esse texto é que João foi levado em visão, a causa efetiva do arrebatamento, ele voltou. Era como se tivesse um delay. Deus estava dizendo, João, eu vou mostrar porque que o livro foi aberto. Ele leva João até o dia do Calvário.
E enquanto Jesus estava lá na cruz, ele diz: só houve essa abertura no selo por causa disso. Aí João entra no céu. O céu estava sem ele. O pai estava meio, entre aspas, só para você entender, triste, porque está faltando o filho no culto. De repente, Jesus estava lá no Calvário. A única forma que tem de alguém garantir de abrir o livro é se pagar uma conta. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Existe uma dívida para ser paga. E só pode abrir o livro se alguém conseguir quitá-la. E no grego, a palavra que se utiliza para pagar uma conta, depois que termina de pagar, entre aspas, parcelas de um boleto, crava-se um carimbo dizendo tetelestai. Jesus estava no Calvário de braços abertos, e era aproximadamente 3 horas da tarde. Ele levanta a cabeça para o céu. Enquanto isso está acontecendo, João estava olhando e dizendo: mas cadê? Está faltando alguém aqui. Enquanto Jesus está com os braços abertos no Calvário, alguém está dizendo: João, já procuramos, não tem ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. João, Abraão não conseguiu abrir, Isaac também não, Noé não abriu, Isaías não abriu, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ninguém abriu, João. João diz: eu comecei a chorar muito porque ninguém foi achado digno. Enquanto isso, ele estava no Calvário dizendo: Pai, a conta que o Senhor me entregou, eu não pago a prestação, eu pago ela toda de uma vez. Meu filho, quem paga a dívida inteira tem que carimbar. E qual é o carimbo? Dá um grito bem grande dizendo que já está pago. Jesus dá um grito às 3 horas da tarde dizendo: tudo que o Pai me entregou é o que tem a dívida. Tetelestai. Não, olha para quem está do teu lado e diga assim: você não está aqui porque você é boa, porque você é bom, porque você é rico, porque você tem dinheiro, influência familiar na igreja. Você está aqui porque alguém pagou a tua dívida. Agora escuta isso aqui. A expressão que ele usa no dia que João estava lá e Jesus aqui, nesse delay desta visão, Jesus diz tetelestai. Tetelestai no grego tem 3 declinações. Primeira, teleos. Segunda, telos. E terceiro, taxa, ou taxa para nós. Teleos significa: ele é aquele que conseguiu quitar a dívida, como eu acabei de dizer. Não existe mais uma parcela. Se alguém dizer: estou pagando o preço para ser salvo. Não, o preço já foi pago, você está contribuindo. Você está se mantendo. Alguém já pagou a dívida. Segundo, teleos significa: ele é o último de uma geração, ou de uma ordem. Ele é o último em que sentido? Primeiro, ele é o último sacerdote da linhagem. Só que ele não vem da linhagem do Arão. Sabe por que ele não vem da linhagem do Arão? Porque o Arão tem dia para nascer e dia para morrer. A linhagem do Arão tem começo e tem fim. Mas ele é apresentado como sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Por que ele é da ordem do Melquisedeque? Porque se você procurar onde o Melquisedeque começa, a Bíblia não fala. E onde ele termina, ninguém sabe. Então nele não há começo nem fim. Jesus vem de uma ordem que não existe começo. E nele também não há fim. Ele é da ordem do Melquisedeque, então ele é o último da ordem sacerdotal. Segundo, ele é o último cordeiro, porque só existe cordeiro morrendo como sacrifício de expiação até que haja um cordeiro para pagar a dívida inteira. Se Jesus é suficiente, não precisa de outro cordeiro. Ele é o último desta linhagem. Mas ele é o terceiro. Ele é o último rei. Ele é o último rei de uma linhagem. Por isso que Deus disse: Davi, fica tranquilo que da tua descendência vai vir um, que ele vai sentar no trono, e todos os poderes da terra, todas as autoridades vão ter que se curvar diante do Cristo desta igreja e dizer: ele é rei, mas não é rei
como rei da terra. Ele é rei dos reis. Tem alguém que veio para adorar esse que é rei dos reis? Eu estou sentindo uma virtude aqui, uma graça da parte de Deus, porque o rei chegou nesse culto para dizer: a minha coroa eu não dou a ninguém, eu sou rei dos reis e senhor dos senhores. Agora escuta isso aqui, ele é o último rei de uma linhagem, só que o João estava em conflito, porque ele estava dizendo: cadê o rei que veio para reinar? É o meu último dia de vida e cadê o rei? Jesus prometeu que haveria um rei no trono do Davi. João está quase morrendo e não tem um rei. Cadê o rei que veio para reinar? Só que o reino de Deus, ele dá um nó na cabeça de quem pensa que entende de tudo. Por que ele vem para dar um nó? Escuta bem isso aqui, gente. Israel está dizendo: eu quero reino. Quero reino físico, material. Quero ver Israel de volta no poder. Roma debaixo dos seus pés, os cabelos dos seus pés e Cristo reinando. Eu quero reino. Aí Jesus vem e eles estão dizendo: cadê o rei? O rei chegou? Nasceu lá no palácio? Não, na verdade o rei, ele nasceu em Belém. Não era no palácio, não, nasceu em Belém. Em Belém, mas não, qual é o palácio de Belém? Não, ele nasceu numa manjedoura, numa manjedoura. Mas tem muita gente lá em volta dele, lá, dizendo: o rei chegou. Não, tem a Maria, a mãe dele, tem o pai. Chegou uns magos aí que vieram adorar, porque até eles reverenciam o que acabou de nascer. Mas peraí, o meu rei nasceu numa manjedoura, mas ele pelo menos tem um exército com ele. Não, ele vai chamar 12 e um ainda vai traí-lo. Mas que rei é esse? Aí apontava para os gregos e dizia: ele é o rei. Os gregos diziam: como que é rei desse jeito, o rei morrendo na cruz? Aí dizia para os judeus: ele é o teu Messias. Meu Messias não, cadê o poder? Cadê o reino de novo? Aí olhou para a igreja e disse: é teu rei. A igreja diz: ele é o nosso rei. Porque para eles é loucura, mas para nós é poder. Será que tem alguém em concordância comigo nessa noite? Você está vivo por causa dele. Aí está todo mundo dizendo: então nós queremos o reino. Jesus diz: eu vou ensinar vocês a pedir. Não tem como eu restaurar o reino de Israel agora, se eu não restaurar vocês primeiro. Primeiro ponto: se eu não mexer com vocês, não tem como eu apresentar um reino para alguém que é da terra. A única forma que tem de eu trazer um reino para vocês é se você se parecer com pessoas do meu reino. Não tem como eu te dar um reino se você não parece um cidadão de lá. E como é que faz para eu me parecer? Entra no quarto, fecha a porta e ora para o teu pai. O que eu falo? Diga assim: Pai nosso que estás no céu. Avinush bashamai kadesh shemihar. Tavol mahuterra yaser retsonehat kavashaman. Quem barras etileh rukeno tulano rayons lahilanu etirevoteyeno que achesse lahieno ganahot lanu veate vieno lidei sayon que inhateseno mihará que lehaha malaha verage vorrava e hateferet leolimei olami amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Agora pega isso aqui. O reino que Jesus diz: venha o teu reino, não é um reino físico. Ele não está no mapa, não são 4 paredes. O reino que ele usa, Malhuterra, do grego é Basaleia, é um reino cujo rei senta dentro de mim e senta nesse trono aqui primeiro. Não tem como Deus levar a igreja para um reino futuro se hoje ele não reinar dentro de você. Qual é a proposta dele? Primeiro eu te moldo, primeiro eu mexo em você, primeiro eu deixo você parecido um cidadão de lá, depois eu mandoré. O rei veio para trazer um reino interior, para depois revelar o reino externo, material e físico. Agora escute isso aqui. Ele é o último rei de uma linhagem. Só que existe a terceira palavra da declinação, tetelestai, é taxa. Para nós é taxa do grego taxar. Essa expressão é usada. Se não der glória nisso, gente, eu vou fazer o apelo para você aceitar Jesus de novo. Escuta isso aqui. A palavra taxa, pastores, mocidade, jovens, a palavra taxa é usada no grego com 3 propósitos. Primeiro, comprar um local, um lote. Vou comprar um terreno. Segundo, vou levantar uma casa no terreno. Terceiro, vou comprar pessoas para morar nessa casa. Quando Jesus, alguém já entendeu daqui? Quando Jesus diz está pago, ele está dizendo: o terreno eu comprei.
E a casa? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, o Vulo não teria dito que eu só estou indo preparar o lugar. Mas daqui a pouco eu estou de volta para levar a Mupadesme. Eu estou sentindo uma virtude aqui, porque eu estou pregando para alguém que no teu peito ainda queima a esperança de um dia a gente se encontrar com Ele nas nuvens. Eu estou pregando para a gente que está aqui, mas está dizendo: vem Jesus, Maranata, ora vem. Só faltava uma coisa, o quê? O povo. Ele diz: eu compro vocês, mas não é com prata nem ouro, nem com sangue de bode, nem de carneiro. Com o que o Senhor está comprando? O meu sangue. Agora escuta isso aqui, gente. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, a casa já está pronta. Ele só diz: a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu estou indo preparar o lugar. O que é isso que Jesus está falando? A expressão que ele usa, preparar lugar, você não pegar isso aqui, pelo amor de Deus. Preparar lugar, Estevão, meu amigo presbítero Estevão, é aplanar o caminho dentro da cultura grega. Quando alguém, um rei ou uma rainha, deveria passar na estrada, ou alguém muito importante, eles aplanam o chão para que o carro que vai levando a pessoa importante não tombe nem para a esquerda nem para a direita, porque não pode ter vergonha. Aí Jesus usa a expressão como servo: eu só estou indo aplanar o caminho. Eu, na minha cabeça de pregador, eu penso que quando ele estava chegando para preparar o caminho, o arcanjo disse: Senhor, está preparando o caminho para quem, se o Senhor é a pessoa mais importante? Os anjos dizendo: quem é que está vindo aí se o Senhor é a pessoa mais importante? Ele diz: é que eu desci lá em São Bernardo do Campo, me apaixonei pela minha noiva e disse para ela: espera aí, a casa está pronta, eu só vou aplanar o caminho para ela subir comigo. Tem alguém que tem essa esperança ainda? Escuta isso, Jesus entrega aqui. Enquanto lá em cima o anjo estava dizendo: João, ninguém aqui foi achado, nem lá na terra. Sinto muito. João disse: como é que eu preguei sobre ele uma vida inteira dizendo que ele era rei, dizendo que ele vai sentar no trono? Como é que eu preguei sobre ele? Ele começa a chorar e ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir. Mas quando eu me curvei chorando, um dos anciãos deu um tapinha no meu ombro e disse: João, dá uma olhadinha em quem está chegando, João. Só dá uma olhadinha em quem acabou de chegar, João. Olha aí, João. João diz: quem é? Ele diz: veja aí, está diante dos seus olhos o leão da tribo. Eu não sei se você recorda, mas Judá está relacionado a Jerusalém. Jerusalém relacionada a Davi. Davi tem um trono que Deus diz: ô Davi, podem até te matar, mas está vindo um aí para sentar no trono. E ele é o leão da tribo de Judá. O que o diabo não sabia é que todos os reis depois de Davi foram cortados e nenhum deles sobreviveu. Mas cortaram Davi, Salomão, os filhos de Salomão. Depois vieram outros reis para o sul. Mas quando mataram Jesus e pensaram: acabou, ele diz: não pode ter acabado. Tem o broto da raiz de Jessé. Cortaram a árvore de Jessé, mas tem um renovo. Tem um broto que está subindo como renovo. Quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá. Deixa eu ver se tem alguém que tem motivos. João ouve a mensagem dizendo: olha para o leão. Quando ele levanta a cabeça, ele diz: eu não estou vendo leão, estou vendo um cordeiro como se fosse ferido, que foi machucado, como alguém que foi morto. Gente, eu já vi alguém dizer assim nos testemunhos: eu sou ex-bandido. Eu já ouvi outro dizer: não, eu vivi uma vida assim, mas eu sou ex-aquilo. A igreja é cheia de ex. Você é ex alguma coisa.
Não é ex-namorada não, gente, calma. Ex alguma coisa. Agora, eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu sou o ex-morto. O Lázaro até falou, mas depois morreu. Ele diz, eu sou aquele que fui morto, mas vivo. Não agora? Não, vivo para todo. Agora escute isso aqui, gente. Se essa visão é de quando ele está chegando, é coisas que vistes. Agora, na visão do João, que ele está vendo o cordeiro, é coisas que são. Só que as que em breve, onde acontecer, é quando ele pega o rolo. Deu para entender? Então, as coisas que vistes, está faltando ele porque ele está na terra. Subiu. As coisas que são, o presente do João, ele agora foi revelado. As coisas que em breve, onde acontecer, os livros foram abertos. Agora pega isso aqui. Se ele já viu as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, o livro estava na mão de quem? Na mão do que estava sentado no trono. Esse livro contém o final da história, o juízo de Deus para as nações e a virtude da igreja. Agora pega isso aqui. Tem gente preocupada com poderes políticos, esquerda, direita, quem ganhou, quem perdeu. O final da história não termina na mão de candidato nem de esquerda, nem de direita. O final da história da igreja está na mão daquele que começou. Está com medo de que se está na mão dele? Está preocupado com que se está na mão dele? A história não termina na mão do diabo, não termina na mão de ateu, não termina na mão de esquerdita, nem de direita, não. A história termina na mão daquele que ganhou na cruz do Calvário. Ele é o único personagem da história. Ele é o único personagem da história. Nas batalhas dos gladiadores, o vencedor é o que fica de pé. Na batalha do Calvário, o vencedor é o que se entregou na cruz e está vivo. Deixa eu ver só quem veio para adorar. Só quem veio para adorar. Ele é digno. Ele é digno de ser adorado. E Ele está aqui nesta noite dizendo, dá glória para o meu nome. Porque enquanto você me adora, eu trabalho ao teu favor. Eu trabalho pela tua casa. Eu trabalho pela tua família. Ninguém que adora a Deus fica na mão. Enquanto você está adorando, Ele vai arrancando a enfermidade. Enquanto você está adorando, Ele abre a porta fechada. Enquanto você está adorando, cai a macumba, o cavalo e o cavaleiro. Eu quero ver quem veio adorar. Agora escuta isso aqui para a gente correr para o fim. João diz, ele me apresentou um cordeiro, mas eu estou vendo um... Ele me apresentou um leão, mas eu estou vendo um cordeiro. Como se houvesse sido ferido e morto. Mas agora está vivo. Agora escuta isso aqui, gente. Por que o João está vendo leão e cordeiro? Apresentou o leão, mas ele está vendo cordeiro. Leão e cordeiro são duas figuras que estão relacionadas à narração do povo de Israel. Ele é leão porque ele vem para reinar. Só que João precisava ver que o mesmo que é leão é o cordeiro. Você não pegar isso aqui, pelo amor de Deus. O que é leão e que é cordeiro, João só está vendo o cordeiro ferido, porque o capítulo 5 do Apocalipse narra o novo êxodo. E dentro desse novo êxodo, você não precisa ser um teólogo para lembrar. No novo êxodo, Deus estava repetindo o que aconteceu no velho. Como que é isso? Deus diz, Moisés, eu vou libertar o meu povo vai vir morar comigo na terra que mana leite e mel. Só que faz o seguinte, já que o faraó está resistindo, diga para ele que eu vou enviar pragas sobre a terra. Deus envia diversas, mas tem uma que ele pega mais pesado. É a morte dos primogênitos. Só que ele diz, Moisés, só tem um porém. Não é todo mundo que vai morrer, não. As pessoas que eu quero que estejam vivas e sobreviva a essa matança, pede para matar um cordeiro. Pega o sangue do cordeiro morto e passa no umbral da porta. A casa que tiver a marca do sangue, a morte vem, mas vendo o sangue, pula, passa. A palavra passa vem de Pessá, do hebraico, que significa Páscoa.
Páscoa é comemoração do livramento. Páscoa não tem nada a ver com coelho, é cordeiro. Passar por cima. A morte vinha. Quando vinha uma casa marcada por sangue, ela dava um salto e dizia: aqui não, porque tem marca. Ela vem, aí diz: ali não, que tem marca. A morte passava por cima, pulava. Então o sinalizador de quem morre e quem não morre é o sangue. Pega isso aqui. O final da história foi revelado a João. João, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair do firmamento, os homens vão querer a morte se entregar, as águas não serão mais potáveis, eles estarão tão atormentados que entrarão debaixo de uma montanha e vão dizer: caia sobre nós, mas a morte não vai agir, porque Deus deu uma ordem a ela de alguns meses, que ela não vai trabalhar naquele dia. Os homens vão ficar agoniados. Enquanto eles estão aqui agoniados, o anjo da morte que vem, olha para a igreja e diz: nela não. A igreja que tem a marca do sangue, para quem é pré-tribulacionista como eu, a igreja que tem a marca do sangue, quando a morte vier sobre São Bernardo e mirar essa sede, Deus vai dizer: ela não. Vai puxar para junto dele, porque o cordeiro já morreu e nós estamos marcados pelo sangue dele. A garantia que daqui a pouco a gente vai morar com ele lá na eternidade é que o sangue dele corre na nossa veia. Não é o sangue do Adão, é o sangue vertido na cruz do Calvário. Quem tem esse sangue? Deixa eu ver. Quem tem esse sangue, deixa eu ver. Quem tem esse sangue, é por isso que o diabo te odeia. Na tua pele, no teu sangue corre o sangue daquele que é justo, que é digno de receber a honra e a glória para sempre. Eu encerro. O anjo da morte que vem na direção da igreja não pode tocar em nós. Aí Paulo diz: para vocês, assim como eu, que tenho uma promessa de morar com ele, ensaia um louvor. Que louvor, Paulo? 1 Coríntios, ele diz assim, tem uma coisa que eu não contei para vocês, era mistério, mas eu vou contar. Nem todos nós morreremos. Antes, seremos transformados. Porque há uma necessidade que isso que é corruptível seja revestido de corruptibilidade. E isso que é mortal seja revestido de imortalidade. Quando isso que é corruptível for revestido de corruptibilidade, isso que é mortal de mortalidade, vai cumprir o que está escrito. E o que está escrito? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Eu tenho para mim que esse momento de ser cantado é quando a morte vier para cima de nós e a gente estiver subindo no arrebatamento. Imagina, eu sei que vai ser em segundos, no abrir e fechar de olhos, mas quando a morte vier dizendo, vamos pegar a igreja, vai entrar aqui nesta sede de campo, é assim que chama aqui, vai entrar aqui nessa sede de campo e vai olhar só essas camisetas aí nos bancos, os tênis aí no banco, os sapatos, os vestidos, saias, ternas, gravata, celular não vai subir, chave de carro não vai subir, mas quando eles chegarem aqui e olhar para a igreja, a gente vai estar subindo na nuvem dizendo, e aí, morte, onde está a tua? Eu sinto virtude aqui para pregar para alguém. Daqui a pouco a polícia não chama, não vai chegar mais nas congregações para dizer, abaixa o volume que está incomodando. Daqui a pouco não vai ter perseguição contra a igreja. Daqui a pouco não vai ter discussão de crente contra ateu. Daqui a pouco não vai ter disputa de ninguém. Daqui a pouco, quando procurar a igreja, a Globo que nos odeia vai procurar a igreja com a câmera e nós estaremos no... Eles podem até nos perseguir, mas nunca vai nos alcançar. Sabe por quê? O lugar que a gente vai, mentira não vai atrás. O lugar que a gente vai, prostituição não vai atrás. O lugar que a gente vai, foi reservado para os seus santos. E quem é santo e vai para lá, dá o teu melhor glória.
mandorecia. Keleu idrikito levacia. O Senhor está dizendo ao meu coração, Oriosvaldo, anuncia para a minha igreja que eu achei graça nesse culto. E é da minha vontade que eu encha os meus servos. Tem alguém dizendo, Senhor, me renova. E Deus está dizendo, eu vou te encher hoje à noite. Deus está preparando uma igreja para o arrebatamento. Mas a igreja que Ele vem buscar não é a igreja que não sente nada, não é a igreja morna, não é a igreja inconsistente. A igreja que Ele vem buscar é aquela que ama a presença dEle. E Ele está dizendo, eu achei graça nesse culto e vou dar um sinal que a minha presença está aqui, enchendo quem eu quero encher. Onde houver alguém de coração aberto, a presença de Deus te alcança agora. E enquanto Deus te alcança, Ele está dizendo, grita para a alma da minha igreja que eu coloco uma nova linguagem na boca deles. Eu estou enquanto a minha presença manifesta, a doença cai. Enquanto a presença manifesta, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talento, Deus vai te dar ousadia. O diabo não está preocupado com gente talentosa, ele está preocupado com gente cheia da presença. E o céu está dizendo, eu vou encher a Mupadesp hoje à noite da minha presença. Só quem veio para receber, pega, pega, pega. Que vas deremandore que levaracia drikito que plou e vacia driele mandore que levacia. Olha a virtude dele passando agora. Olha a virtude dele passando agora. Deus está querendo usar alguém para marcar teu ministério. Você nunca mais será o mesmo a partir desta noite. Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra está dizendo, eu vou marcar meus servos, eu vou encher da minha presença. Eu não estou pregando para quem está com medo de levantar a mão e bagunçar o terno, medo de bagunçar o cabelo. Eu vim pregar para vaso, para servos. Quem vem para receber essa virtude vai passar tomando agora. Vai ficar olhando ou vai receber essa graça que desce agora? Quem é vaso recebe. Isso, quem é de mistério, quem é de guerra vai recebendo. É assim que você vence as tuas batalhas. Não são nas redes sociais, nem no Instagram, nem no status do WhatsApp. É aqui que a gente vence batalha. É dando lugar, é pulando, é marchando, correndo. Não importa o teu jeito de adorar, mas adora aquele que é digno. Eu tenho apenas 7 minutos para orar e terminar dentro do tempo que o pastor me deu. Eu queria, por gentileza, que vocês ficassem sobre os pés. Por gentileza. Demandorecia. Que mandorecia.
Deus está operando hoje à noite em nosso meio. Quantos acreditam que Jesus ainda cura? Quantos acreditam que Jesus ainda liberta? Quantos acreditam e crê que Jesus ainda batiza? O Senhor nos trouxe hoje à noite para dizer: eu vou fazer o que eu quero. Eu sou muito pontual, eu quero orar com os 5 minutos que eu tenho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês fossem muito sinceros comigo. Muito mesmo. Os meus amigos que me acompanham sabem que nos últimos dias Deus tem colocado no meu coração para orar pela igreja, para que Ele faça alguns sinais. Nós estamos sentindo muita falta de pessoas para guerrear no nosso meio. Só que Deus, Ele ainda continua curando, operando, e Ele só precisa de alguém de coragem. E eu falei: Deus, se o Senhor quiser me usar para essa geração, dá sinais. E os meus amigos sabem que sempre que eu oro, muita gente vem na frente para receber oração, que sente no corpo aquilo que eu peço para Deus para tocar em vocês. Mas depois tem alguns que não vêm na frente quando o pregador está indo embora, cansado, aí faz uma outra fila. E o meu pedido é para você: eu não estou aqui para expor você, eu não estou aqui para te envergonhar. Eu quero, se tiver alguém que sentir no seu corpo aquilo que eu vou orar a Deus, eu queria que você desse um sinal para eu orar por você, de forma mais direta, para que Deus te cure, liberte, batize, faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Então, com muita humildade, quando eu perguntar, se houver, não é obrigado a ter, mas se tiver alguém em nosso meio que Jesus quer curar, libertar, e você sentir no teu corpo, você dá um sinal quando eu perguntar. Pode ser assim? A igreja concorda comigo? Com os 5 minutos que eu tenho, eu quero orar. Jesus, eu falei da tua palavra de forma simples e clara para que a tua igreja entendesse a tua voz hoje à noite. E nós acreditamos que tu continua em nosso meio curando, salvando, libertando, transformando. Eu quero te fazer um pedido agora. Dentro do tempo que eu tenho, eu sei que se eu for fiel, Deus, aos pastores dessa igreja, o Senhor vai operar. Então, dentro dos minutos que eu tenho aqui, eu quero te pedir, Pai, se tiver alguém em nosso meio que o Senhor quer curar nessa noite, o meu pedido ao Senhor é que essa pessoa vai sentir queimando alguma parte do corpo. Deus, quem o Senhor está curando vai sentir queimando alguma parte do corpo. Esse é o primeiro sinal. O segundo, Deus, se tiver alguém que ingeriu alguma coisa que foi ofertada e essa pessoa não sabe, na inocência ela ingeriu alguma coisa que foi ofertada pela maldade de alguém, Deus, para destruir essa pessoa, a casa, a família, projetos, essa pessoa vai sentir ânsia de vômito durante a oração. E se tiver, Deus, alguém em nosso meio que está sendo vítima de obra de macumbaria, feitiçaria, essa pessoa vai sentir uma leve tontura. E esses serão os sinais hoje à noite, que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está batizando, renovando os teus filhos. Eu te peço agora, Jesus, o primeiro sinal, passa tocando em toda a tua igreja aqui agora, Jesus. Cerca esta casa de oração, vem com a tua presença agora. Quem o Senhor está curando vai sentir agora queimando alguma parte do corpo. Daqui do altar até a porta, passa tocando em todos, Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés agora, seja tocado pela presença de Deus. O meu segundo pedido, Jesus, se houver alguém que ingeriu alguma coisa, toca no estômago dele agora. Toca no estômago dela agora, ela vai sentir ânsia de vômito agora. Onde ela tiver, ele tiver, vai sentir agora ânsia de vômito. Toca, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Se tiver alguém, vai sentir ânsia de vômito agora. Terceiro pedido, Jesus, se alguém em nosso meio está sendo vítima da obra da maldade de alguém, essa pessoa vai sentir uma leve tontura agora, onde ela estiver. Passando na galeria, na nave da igreja, vem passando aqui agora, com a tua presença, do alto da cabeça à planta dos pés. São esses os 3 sinais que eu te peço, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, gente, rapidinho. Alguém sentiu queimando alguma parte do corpo durante a oração? Alguma pessoa do meu lado direito? 1, 2, 3. Mais alguém? Sentiu queimando alguma parte do teu corpo? 4. Mais alguém, gente, queimando? 5, 6. Mais alguém? Se tiver 7, mais alguém? 8. Mais alguém que Jesus está curando? 9. 9 pessoas levantaram as mãos. Jesus está curando vocês.
Jesus está curando vocês. Segunda pergunta: alguém sentiu ânsia de vômito durante a oração? Se sentiu, dá um sinal com a tua mão. 2 pessoas do meu lado direito. Mais alguém sentiu ânsia de vômito, gente? 3 pessoas. Mais alguém sentiu? 4 pessoas. Mais alguém sentiu ânsia de vômito? Ânsia de vômito. Alguém sentiu tontura durante a oração? 1, 2. Mais alguém sentiu tontura durante a oração? 3 pessoas. Mais alguém sentiu tontura? 4 pessoas. Eu vou orar por vocês todos de uma vez aqui para Deus confirmar. Eu queria impor as mãos sobre vocês, mas eu sou muito de respeitar o horário. Então eu vou terminar agora em cima do ponteiro. Mas o Senhor está alcançando vocês com libertação hoje à noite. Antes que eu ore, só para a gente finalizar com chave de ouro, há alguém em nosso meio que nunca aceitou a Jesus? Se tiver, dá um sinal para eu te conhecer. Você gosta de vir à igreja, de cultuar, mas não aceitou a Jesus ainda? Se tiver, dá um sinal para eu te ver. Nunca aceitou a Jesus. Tem alguém em nosso meio que aceitou, se afastou e não reconciliou ainda? Dá um sinal para eu te ver. Se tiver alguma pessoa afastada em nosso meio, dá um sinal para eu te conhecer. Não tem ninguém afastado ou que nunca aceitou a Jesus? Não tem ninguém? Não tem ninguém. Então eu quero orar só por essas pessoas e com 1 minuto eu já devolvo o microfone ao pastor da igreja. Eu quero orar por vocês que sentiram esses sinais. Aí de onde você está mesmo. Senhor, os teus filhos sentiram porque o Senhor tocou neles hoje à noite. E eu quero te pedir, Deus, se essa pessoa tem algum diagnóstico médico, que o Senhor venha surpreender o teu filho ou a tua filha. Se ele não tiver, mas sabe que o Senhor curou, meu Pai, confirma essa cura na vida de cada um dos teus servos. Aqueles que sentiram, ó Deus, que o Senhor está libertando da obra da maldade de alguém, ó Deus, confirma essa libertação para que teu nome seja glorificado. Deus, a tua igreja está contente com a tua presença nessa noite. Por tudo que o Senhor realizou em nosso meio, nós te damos graças e louvores para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Eu quero insistir só mais um pouquinho, por mais 1 minuto. Se tiver alguém que deseja entregar a vida para Jesus, reconciliar com o Senhor, nós queremos orar pela tua vida. Tem um jovem, uma moça, alguém que gostaria de nesta noite fazer uma aliança com Deus, retornar para os caminhos do Senhor. Você ouviu a mensagem de Deus, participou deste culto e gostaria de se reconciliar. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Esteja orando, adorando a Deus. Acompanhe ela. Por gentileza, alguém acompanhe ela. Isso. Onde está a segunda vida para Jesus? Um moço, uma moça, um irmão, um senhor, alguém que ouviu a mensagem de Deus, que gostaria de nesta hora, Deus falou contigo, você ouviu Deus falar, você sentiu que Deus falou no teu íntimo, e que chegou a hora, chegou o tempo de você retornar para a presença do Senhor. O teu Pai te chama, não importa o que disseram, não importa o que te falaram, Deus está aqui para te perdoar, para restaurar a tua vida, para te devolver tudo aquilo que o inferno disse que ia roubar. Saia do teu lugar em nome de Jesus, porque os céus estão abertos aqui para te receber. Onde está você? Eu quero orar pela tua vida. Eu preciso encerrar, mas Deus está falando com alguém aqui. Quebra todas essas correntes agora. A tua unção é quem quebra jugo, cadeias. Não resiste o chamado do teu Deus. Teu Deus te chama.
Não saia por essas portas sem fazer uma aliança com teu Deus. Não saia daqui sem fazer um concerto com teu Deus. Saia do teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Está vindo ali mais um jovem. Acompanhe ele, por gentileza. Onde está a terceira vida para Jesus? Aramai, Joreca, Paracandoremia, Lavarachana, Bacata, Bachandarai. Você também está reconciliando, moço? Também? Já está a terceira aqui. Onde está a quarta vida para Jesus? A igreja era para estar adorando. Era para o povo estar adorando. O céu tem festa. Vamos fazer. Ai, ai, ai. Onde está? Tem corrente, tem algemas sendo quebradas aqui. Tem vidas sendo libertas, transformadas pelo poder da palavra. A palavra que limpa, que liberta, que restaura. Cadê você? Saia do teu lugar, venha. Nós queremos orar pela tua vida. Oh, aleluia. Se você está perto de alguém que está afastada, com todo carinho, com todo amor, diga para ela: Deus está falando contigo. Eu quero orar pela tua vida. Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder pela tua vida. A tua história vai ser mudada. Começa a partir de hoje um tempo novo, um tempo de mudança. Mas para que haja mudança, você precisa tomar uma atitude.